Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai continuar falando sobre algoritmos de programação dinâmica, continuamos explorando essa técnica de projeto de algoritmos, mas assim como aconteceu com algoritmos gulosos, que a gente viu a técnica aplicada a alguns problemas variados, mas tem alguns problemas que são mais importantes, são mais centrais, é o caso da Minimum Spanning Tree, né? A árvore geradora mínima é um tipo de problema, é um problema que pode ser resolvido por algoritmos gulosos, como a gente viu, né? Algoritmo de Kruskal, algoritmo de Prim, e que é particularmente importante. Outro exemplo seria o algoritmo de ordenação, ou melhor dizendo, problema da ordenação, né? Um problema fundamental, super importante, que pode ser atacado, é muito bem resolvido por algoritmos de divisão e conquista. Então, a gente tem aquela motivação de pegar problemas variados para exercitar a técnica. Mas no meio desses, tem alguns problemas que são particularmente interessantes a gente conhecer, porque podem surgir como subproblemas de outros e tal. E vai ser o caso hoje, né, que a gente vai falar de caminhos mínimos. Então, continuamos com programação dinâmica. Não é que os problemas anteriores do conjunto independente de peso máximo em caminhos, que alinhamento de sequências, não eram importantes, mas caminhos mínimos são um problema, são uma família de problemas bem importantes. A gente já viu eles e a gente vai atacar hoje uma versão mais complicada usando o PD. Dito isso, acho que é bom eu enfatizar, né, eu desenvolver um pouco esse comentário de a gente já viu eles, né? De fato, caminhos mínimos não é a primeira nem a segunda vez que a gente se depara com esse problema. Não é exatamente o mesmo e é por isso que eu tenho que fazer essa ressalva. Quando a gente estava estudando lá em AID2, busca em largura, a gente viu que uma das aplicações mais comuns para busca em largura é resolver o problema dos caminhos mínimos em grafos sem pesos nas arestas. Se tudo que me interessa é o número de saltos, é o número de arestas que eu percorro entre um vértice origem e os demais vértices, busca em largura é um algoritmo super eficiente, muito rápido para resolver isso. Quando a gente introduz pesos, a coisa fica um pouco mais complicada. No caso, quando a gente introduz pesos não negativos, é um ótimo exemplo de um problema que pode ser resolvido por algoritmo guloso. Por uma questão de tempo e porque a gente já tinha visto lá em AID2, eu não falei com vocês sobre o algoritmo de Dijkstra nessa disciplina. Afinal, lá em AID2 a gente gastou 2 aulas com isso, né? Então não é que a gente não viu ele bem visto. Mas o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo guloso, tem altas semelhanças com o algoritmo de Prim, só que Prim está resolvendo Minimum Spanning Tree e Dijkstra está resolvendo caminhos mínimos, né? Então tem semelhanças e tem diferenças, obviamente. Mas é isso, quando eu coloco pesos, busca em largura já não resolve mais, mas daí eu uso uma estratégia gulosa ali, mais sofisticada, e consigo um algoritmo bem eficiente. Inclusive, lembrando vocês, porque vai contrastar com o que a gente vai ver hoje, o algoritmo de Dijkstra tem eficiência da ordem de m vezes log de n, quer dizer, número de arestas vezes log do número de vértices. Tá? Então é bem eficiente, né? É próximo ali, é só um fator log acima do custo que eu gasto assintoticamente para ler o grafo, né? Então é bem legal. Só que o algoritmo de Dijkstra tem uma limitação. Se eu tenho custos negativos, ele não garante me entregar a solução correta. Tá? Se a gente pega vamos dizer, o algoritmo de Dijkstra clássico, ele vai terminar rapidamente, mas vai me entregar uma certa árvore de caminhos que não vai corresponder necessariamente aos caminhos mínimos. Se por outro lado eu fizer uma adaptação no Dijkstra, só por curiosidade, dá para ele me entregar, mas ele pode levar tempo exponencial. Tá? Ele, de certo modo, dá para adaptar ele para lidar com caminhos com custos negativos, mas daí a eficiência dele está comprometida. Tá? Então, de uma forma ou de outra, o algoritmo de Dijkstra ali não se presta, né? Não vai funcionar muito bem, ou não vai funcionar at all, para caminhos mínimos quando eu tenho custos negativos, e é essa versão do problema que a gente vai atacar hoje. Tá? Então, vai ser o problema dos caminhos mínimos, né? Lembrando vocês, na entrada desse problema, eu tenho um grafo G com seu conjunto de vértices e arestas. Tá? Em particular, esse grafo é orientado. Né? Quer dizer, cada aresta tem origem e destino bem definidos, não é simétrico.
Poderia funcionar se eu adaptar para um grafo não orientado sem problema, tá? Mas a gente costuma pensar no caminho mínimo com grafo orientado. Além disso, o que mais que eu preciso? Bem, é ponderado o grafo, ele tem pesos nas arestas, então eu tenho uma função de custos aqui, uma função C, né, que vai levar para cada, quase que eu escrevi um vértice aí, para cada aresta aí, né, para cada elemento do conjunto de arestas, um valor real aqui, né. Eu coloco real como matemática, né, porque a gente sabe que é sempre algum valor racional aqui, o computador não representa real de verdade, mas o importante aqui, qualitativamente para a gente, não estou restringindo quanto a números negativos, né, é qualquer real, positivo, negativo, está liberado. E além disso, eu tenho também na minha entrada um vértice S pertencente ao V ali, que esse vértice S é especial, ele é a origem, tá? Inclusive isso me lembra de escrever o nome completo desse problema. É o problema dos caminhos mínimos de 1 para todos. Por que é importante falar que é de 1 para todos? Porque a gente tem a versão de caminhos mínimos de todos para todos, por exemplo, tá? Que acho que a gente vai conseguir falar na próxima semana. Mas, então, esse problema aqui é aquele que, dado uma origem, eu quero saber qual que é o caminho mínimo daquele vértice para todos os demais, tá? E cujos algoritmos, em geral, podem ser adaptados para construir, além de me devolver esse valor, devolver uma árvore de caminhos mínimos. Tá? Uma árvore enraizada em S que tem um caminho mínimo para todo mundo. Então, destacando isso, se essa aqui é a entrada, o que é uma solução? Vai ser o custo do caminho mínimo de S para todo V em Vzão. Tá? Então, o custo do caminho mínimo da origem até cada um dos outros vértices. E, se possível, né, a gente gosta também da árvore de caminhos mínimos, que me permite reconstruir. Se vocês lembrarem, vai ser bem parecido aqui, né, essa árvore, a gente, lá no algoritmo de Dijkstra, o que a gente fazia era que cada vez que eu tomava uma decisão de falar, olha, o caminho mínimo para chegar nesse cara num certo vértice V, passou pelo vértice U, né, usou a aresta UV. Então eu falava que o predecessor de V era U, e assim eu conseguia construir essa árvore com um vetorzinho de predecessores, né? Para cada vértice ela me dizia quem que estava antes dele no caminho mínimo. Mas assim, estou colocando a carroça na frente dos bois, foi só para comentar disso aqui, mas a gente vai falar disso mais pro finzinho da aula. A gente vai focar primeiro em entender a dificuldade do problema, resolver ele, né, encontrar os custos. É uma adaptação simples, relativamente simples, para devolver a árvore depois. Tá legal. Próxima observação importante para falar para vocês, dado esse problema, é interessante perceber como mudanças relativamente sutis podem fazer grande diferença na dificuldade de um problema, tá? Ou não, né? Depende muito de um problema ou outro. A gente comentou, eu acho que a gente comentou, que mínimo spanning tree, ela trabalha bem com custo negativo. Em geral, a gente pensa em custo não negativo para construir a árvore geradora mínima, mas ela trabalha bem porque todas as árvores têm a mesma cardinalidade, todas têm o mesmo número de arestas. Né? Então, custo negativo não causa grandes dificuldades para ela. Né? Isso falando de modo informal, né? Só para dar uma intuição. Ou seja, se a gente quiser olhar com carinho e com atenção, a gente consegue ver que a propriedade do corte lá da minimum spanning tree não depende da não negatividade. A gente consegue ver que o algoritmo de Pring ou o algoritmo de Kruskal funcionam na presença de custos negativos. Em geral, tudo de boa. Aqui a gente já vai ver uma diferença. Para caminhos mínimos, custo negativo torna o problema mais complexo. O algoritmo guloso para de funcionar. E não só isso, mas a própria definição do problema fica mais complicada. Tá? Quando eu digo que a definição fica mais complicada, deixa eu fazer um exemplo simples aqui. Imagina que eu tenho um vértice S aqui, que vai passar por alguns outros vértices até chegar
num vértice T. Destacando o seguinte, não existe no problema do caminho mínimo de 1 para todos um T especial. Tem um S especial, que é a origem. Isso aqui é só para a gente pensar, para raciocinar, eu vou fixar um destino, mas eu quero saber a distância para todo mundo. Mas nos exemplos, muitas vezes eu fixo um aqui só para simplificar. Imagina que, sei lá, aqui tem custo 1, aqui tem custo 2, aqui tem custo 1. Pô, caminho mínimo teria custo 4, né? Vamos deixar isso aqui interessante. Imagina que aqui eu tenho o custo menos 2 e aqui eu tenho o custo menos 1. Qual que é o saldo desse subconjunto aqui, desse ciclo, né, especificamente? Qual que é o saldo quando eu passo por esse ciclo aqui? Menos 1, né? Quando eu percorro esse ciclo, o custo cai de 1. Na presença de custos negativos, e em particular desse ciclo negativo, qual que é o custo do menor caminho de S até T? Menos infinito, né? A gente já percebe isso, olha, se eu puder passar, e tem essa condição que era o que eu queria discutir com vocês, se eu puder passar várias vezes por um mesmo vértice, se eu puder repetir vértices, se eu tiver custo negativo, pode ser que eu não tenha problema ainda, mas custo negativo pode levar a ciclo negativo, e se eu tiver ciclo negativo, eu posso ter custo menos infinito. Perceba que não é, olha que interessante, não é só o custo negativo o problema, não é só o ciclo negativo o problema, é essa combinação de, olha, tem um ciclo negativo e eu posso repetir vértice. Aí ficou mal definido o negócio. Porque agora, pensem, que interessante, eu posso ficar ciclando aqui tantas vezes quanto eu quiser, então eu chego no T com um custo tão negativo quanto eu quiser. Mas se eu ficar aqui infinitas vezes, eu nunca cheguei no T, né? É um problema que está mal definido ali o negócio, né? Quer dizer, eu posso fazer o custo ser tão negativo quanto eu quiser nessa situação de poder repetir vértices, mas eu tenho que em algum momento chegar lá no T e tal. Tudo bem? Percebem essa... Não vou dizer que é uma dificuldade, mas é uma idiosincrasia, né? É uma estranheza no problema. O negócio é o seguinte, a gente precisa definir o problema com o qual a gente está trabalhando. E a gente não precisa permitir repetir vértices. Tá? É só antes de entrar na PD e tal, que é o foco da aula, eu queria só comentar disso com vocês. A gente não é obrigado a permitir repetição de vértices. Eu não sei vocês, mas para mim, parece de uma intuição razoável que, olha, um caminho não devia ficar repetindo vértices. Tá? Claro que depende da aplicação, isso pode fazer sentido, pode não fazer, mas eu consigo ver um argumento de que, olha, não, um caminho eu não quero que repita vértice. Tem ciclo negativo, o problema é seu, você pode usar arcos de custo negativo, você não pode ficar passeando ali pelo grafo infinitamente, você tem que achar uma sequência, né, que vai sempre em frente, que não fica voltando. Tá? Só que a vida não é tão simples assim, tá? Eu posso definir o problema como eu quiser, mas daí eu vou ter que lidar com a complexidade dele. E por uma curiosidade, assim, por uma idiosincrasia bastante interessante, quando eu defino o problema de caminhos mínimos com um circuito negativo, com custos negativos, né, e a possibilidade dos circuitos negativos, e eu proíbo repetição de vértices, esse problema fica muito mais difícil computacionalmente, né? Breve parênteses só para contextualizar isso para vocês. Eu venho comentando que a gente está se aproximando de problemas mais difíceis, né? Eu falei para vocês, olha, lá em PD mesmo, quando a gente foi ver o primeiro exemplo, conjunto independente de peso máximo, eu falei para vocês, olha, em grafos gerais isso aqui é broca, não sei resolver isso aí com PD não. Tá? É um problema NP difícil. Vocês não sabem do que isso significa, mas intuitivamente eu não vou conseguir algoritmo eficiente para resolver esse cara de modo exato. Tá? A gente vai falar mais disso no finalzinho do curso, estamos quase lá, mas intuitivamente é isso. Tem uma categoria muito grande de problemas computacionais muito difíceis. A gente trabalha vendo problemas particularmente fáceis, tá? Fácil nesse sentido de que, olha, é possível encontrar um algoritmo. Não quer dizer que o algoritmo é trivial, vocês podem perceber que não é, né? Tem muitos algoritmos bem criativos, interessantes e não triviais, mas o ponto é, nós estamos trabalhando com problemas para os quais se conhece, para os quais é possível resolvê-los em tempo polinomial. Existe uma categoria muito grande de problemas que, até onde se sabe, se relacionam com a questão P versus NP, né? A menos que P seja igual a NP, não dá para resolver em tempo polinomial. É o caso do conjunto independente de peso máximo em grafos gerais, a gente viu num grafo específico. É o caso do problema da mochila binária, que eu falei para vocês que o algoritmo que a gente viu era pseudo-polinomial. Ele tentava enganar a gente ali, né? Era um algoritmo ainda interessante na prática, mas pseudo-polinomial. Por quê? Porque a gente está lidando com problemas cada vez mais difíceis. E agora a gente tangencia isso de novo. Se eu chegar aqui e falar, olha, eu vou definir caminhos mínimos
com custos negativos e não permito a repetição de vértices, o que acontece é que tem um problema NP difícil clássico, que é o problema do caminho hamiltoniano. Eu estou falando isso mais como curiosidade e se der tempo daí a gente volta nessas aulas, quando eu explicar o que é e tal, a gente volta como um exemplo para vocês. Mas eu consigo reduzir o problema do caminho hamiltoniano para o problema dos caminhos mínimos com custos negativos em que eu não repito vértices. Tá? Esses dois problemas acabam se amarrando ali, se conectando, e isso evidencia que é um problema surpreendentemente mais difícil. Eu não consigo aprofundar mais do que isso nesse momento, porque seria de uma bagagem que a gente não tem. O negócio eu não quero proibir repetir vértice, porque vai ficar complicado, o problema fica significativamente mais complicado e eu não consigo resolver. Tá? Então não vou proibir repetir vértice, essa que é o bottom line aqui. Pô, mas se eu não, a gente falou, que situação, né? Se eu não repito vértices, eu posso ter circuito negativo. Então a gente vai apelar um pouquinho nesse momento. O que a gente vai fazer é falar, olha, eu não vou permitir repetir vértices, mas eu vou supor que a minha entrada não tem circuito negativo. Tá? Essa condição a gente vai poder lidar com ela no final, tá? A gente vai conseguir detectar se tem circuito negativo ou não. Mas a princípio, para simplificar a vida, pensa que esse grafo aqui pode ter o custo que ele quiser, pode ter custo negativo e tal, mas não forma circuito negativo. Para todo o desenvolvimento do nosso algoritmo, isso vai ser relevante para facilitar o raciocínio. Ok? Tá? Só para deixar claro que eu não tirei isso do nada, foi realmente tentando contornar uma dificuldade. Tá? E vale também para conectar com os problemas que a gente vem trabalhando. Percebam que, por que eu não me importei com essa questão dos circuitos, tá? Porque isso aí também, essa questão também podia estar em voga, de como definir um caminho, quando eu trabalhei com o algoritmo de Dijkstra. Lá para o algoritmo de Dijkstra, o que é um caminho? Ele pode repetir vértices ou não pode? Tanto faz. Por que tanto faz? Porque quando eu não tenho circuito negativo, o caminho pode estar definido de um jeito ou de outro, mas o caminho mínimo não usa circuito. Porque se eu não tenho circuito negativo, repetir vértice é sempre um desperdício de custo. Daí é só eu arrancar o circuito e eu melhoro meu algoritmo, eu melhoro minha solução. Né? Então, para o algoritmo de Dijkstra, isso não era uma questão fundamental. Quando eu não tenho custos negativos, todo circuito é não negativo, então eu nunca vou ter ele na solução ótima. Quando eu tenho custos negativos, isso já fica mais sutil. É essa a nossa condição, então, no momento. Posso ter custo negativo, não posso ter isso aqui, não posso ter circuito negativo. Eu sei que foi uma introdução muito embolada, mas ok, fez sentido? Entenderam que a gente está lidando com tendo que ser cuidadoso aí com algumas dificuldades? Deixa eu ver o que mais que eu queria comentar disso.